9h09, gente. O Supremo Tribunal Federal vai iniciar hoje os interrogatórios de 8 acusados de planejar um golpe de Estado em 2022, incluindo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A semana promete, hein? Esses crimes imputados vão de golpe de Estado à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com penas que somam décadas de prisão. A fase de interrogatórios vai marcar aí a reta final desse processo. E olha, teve um esquema de call centers revelado que enganou milhões de idosos com descontos não autorizados em aposentadorias, que tá dando o que falar. Esse esquema movimentou mais de 6 bilhões de reais e os ex-funcionários do esquema confirmaram que as gravações eram forjadas e os atendentes usavam scripts para confundir os beneficiários. Gente, o INSS bloqueou as cobranças e já iniciou todos os ressarcimentos, mas agora a Polícia Federal está investigando esse caso vergonhoso. Teve matéria ontem no Fantástico em relação a isso, uma vergonha, e assim mostra muito bem a organização desses vagabundos, né? Mirando aquelas pessoas que infelizmente já não detêm tanta noção assim do que é o processo tecnológico e do que elas precisam ou não fazer, né? Olha, gente, o Ciro Gomes rebateu um processo movido pela Advocacia Geral da União a pedido do presidente Lula por declarações nas redes sociais. No vídeo, o Ciro insinua que o Lula teria recebido propina para lançar o programa Crédito do Trabalhador e lembra o escândalo do Mensalão. Ao ser interpelado judicialmente, ele alegou ser vítima de lawfare e disse ainda que o Lula usa o poder para tentar calá-lo. E olha, a Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que não conseguiu notificar Eduardo Bolsonaro sobre a abertura de um inquérito que investiga a sua atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Segundo eles, as mensagens foram entregues, mas não houve retorno. Tá repercutindo muito essa história lá nos Estados Unidos e aqui essa semana a gente deve ter novidades. O ministro Ricardo Lewandowski defendeu que apenas os estados soberanos têm legitimidade para regulamentar a inteligência artificial. Segundo ele, a IA não é neutra e está sujeita a interesses políticos e econômicos de grandes corporações. O ministro, gente, também listou alguns riscos como manipulação de códigos genéticos, perda de privacidade, estímulo a regimes autoritários e também a criação de armas invencíveis. O Lewandowski ainda criticou a dominação das Big Tech e alertou para o impacto da IA em diversas esferas sociais, culturais e geopolíticas. A gente vai falar sobre inteligência artificial no programa de hoje ainda. E olha, manifestantes fecharam uma rodovia em Los Angeles no terceiro dia de protestos contra as operações para deter imigrantes ilegais lá nos Estados Unidos. A polícia declarou as ações ilegais e prendeu várias pessoas, gente. Os bloqueios causaram grande transtorno no trânsito e só foram parcialmente liberados mais de uma hora depois. As coisas por lá estão bastante complicadas e daqui a pouquinho o nosso Eliseu Caetano vai entrar com a gente direto dos Estados Unidos para nos atualizar sobre tudo. Teve até repórter australiana tomando bala de borracha na perna, uma situação assim inacreditável que acontece por lá, e eu prometo para vocês dar mais notícias em instantes. E olha, os representantes dos Estados Unidos e da China estão se reunindo hoje para a discussão de um novo acordo comercial. A tentativa de conciliação está acontecendo depois do tarifaço do Trump, que elevou os impostos sobre os produtos chineses para até 145%. Os dois países haviam firmado uma trégua de 90 dias no mês de maio, mas trocas de acusações nas últimas semanas colocaram esse acordo em risco. A nova rodada tenta evitar uma nova escalada na guerra comercial entre as duas maiores economias do planeta Terra, e vamos ver, né? Porque no final das contas a gente fica no meio aí do rolê, né? E no final das contas a Shine sai mais carinha pra todo mundo, né? Olha, são 9h13. Vamos falar um pouquinho do Frota ontem, porque ele relembrou lá no Luciano Huck a sua trajetória, afirmando que recorreu a filmes adultos em 2006 para sobreviver. Lá no Luciano Huck, numa homenagem que o apresentador fez para ele, ele disse que hoje se preocupa com a imagem que vai deixar para a filha, a Bela, de 6 anos. Ele disse que quer que a filha sinta orgulho do pai ao contar que a sua vida foi marcada por altos e baixos, mas sempre foi algo de superação. Tá aí a imagem do Frota, extremamente emocionado ontem. Ele esteve com o Eric Johnson ali participando do Lip Sync.
e foi uma homenagem realmente merecida, porque o Frota, com todos os seus defeitos, afinal de contas qualquer ser humano tem defeito, mas o Frota é um cara muito gente boa, já tive a oportunidade de entrevistá-lo e a experiência foi bem legal. E olha, gente, o Galvão Bueno é o mais novo sócio da N Sports, o canal esportivo fundado em 2018. Essa parceria envolve também a Holding Ola Sports, de Antônio Tabet, e o grupo europeu Telescom. O narrador vai participar das decisões editoriais da empresa, desenvolver novos produtos e ajudar a trazer também alguns patrocinadores. Está repercutindo muito essa chegada do Galvão, mas principalmente esse novo canal esportivo. E a Michelle Obama, hein? Ela contou que ela e o marido apoiaram a decisão da filha Malha de não usar o sobrenome da família na carreira profissional. A escolha veio à tona quando a jovem, hoje com 26 anos, assinou como Malha Anne no curta The Hurt, exibido no Festival de Sundance. Segundo a ex-primeira-dama, foi uma forma da filha mostrar que quer conquistar o próprio espaço dela sem depender da fama dos pais. A Michelle disse que é importante que as filhas se sintam, né, e sintam que conquistaram aquilo que elas tem hoje. Qual que é a sua opinião sobre isso? Deixa nos comentários e daqui a pouquinho a gente começa a análise do julgamento do P. Diddy. Mas antes, a vinheta para mostrar que encerrou o giro de notícias desta segunda-feira.